Estava pensando esses dias sobre como a arquitetura influencia na saúde mental da gente. Não só na questão do urbanismo, mas na questão interna, de dentro da casa da gente mesmo. Relações assim de urbanismo, claro, tem muito a ver isso de saúde mental e tudo mais, porque a poluição visual é muito grande. Na maioria das vezes as cidades são preparadas para carros e não para as pessoas, né? E principalmente em cruzamentos, em áreas mais assim, que tem mais fluxo de carros, você não tem nenhuma pracinha, não tem nenhum espaço assim que possa ser levado para o comercial, mas para o acesso das pessoas. Geralmente é mais o acesso de carros. Então, muito carro passando, estacionamento assim não tão grande, e a pessoa para, desce do carro, o carro continua seguindo e assim vai. Agora, na questão de dentro de casa, também eu estava refletindo sobre isso, de como que a saúde mental pode estar atrelada à arquitetura nesse ponto. Eu penso o seguinte, está acontecendo uma coisa hoje em dia que é assim, a gente está cada vez mais ligado no celular. Então, você está dentro do ônibus, você está no celular. Você está no carro, no Uber, ou de carona com alguém, você está no celular. Você vai no banheiro, você está no celular. Às vezes você está vendo televisão e está mexendo no celular. Então, meio que as questões de dentro de casa deixam de ter importância. Tipo assim, como que você decora a sua casa, como você pinta a sua casa, qual a disposição dos móveis, né, dentro da sua casa. Onde fica a televisão, onde fica a mesa de jantar, se vai ter ilha na cozinha ou se não, onde que fica o fogão, a geladeira, essas coisas. Então, esse pensamento de ergonomia e de bem-estar dentro de casa, talvez está sendo muito negligenciado. É uma coisa que eu tenho percebido. As pessoas, hoje em dia, construir uma casa ou comprar uma casa está cada vez mais difícil, cada vez pior e muito mais caro do que era quando eu era criança, por exemplo, ou quando eu nem tinha nascido ainda, há 30, 40 anos atrás. E então, assim, as pessoas trocavam animais, trocavam carros por lotes. Era uma coisa muito. Troquei um cavalo num lote, troquei um carro num lote. Era um negócio assim, muito interessante você vê nessa época. Como que o bem de consumo era caro, né? Não que hoje não seja, mas você conseguia trocar um carro popular em um lote. Então, várias casas de hoje em dia, vários pais e avós estão em casas cujos lotes foram trocados por animais, muitas vezes, som de carro ou o próprio carro. Então, o que eu vejo é que, ultimamente, a gente vê muito Pinterest, vê muito Instagram, vê muitas coisas assim, imagens bonitas, muita renderização, muita coisa feita com IA para mostrar assim, o interior de uma casa que transmita paz, que transmita aconchego e tudo mais. Mas muitas vezes a gente se perde, fica vendo casa de alto padrão e coisas que, infelizmente, a maioria não vai ter condições de comprar, né? Ou de fazer. E não é um pensamento limitante, ai, crença limitante. Não, é a realidade, né? É o fato. As pessoas com um salário mínimo desse e a média salarial do país desse jeito não tem condições de comprar uma casa tão grande ou de fazer uma casa. Não que seja necessária uma casa grande, mas eu digo assim, num padrão mais elevado, com coisas mais sofisticadas, né? Vamos dizer assim. E aí o refúgio das pessoas, onde é? É na internet. É você ficar vendo carros que talvez você nunca vai ter, ou casas que você nunca vai ter. E sempre a onda do momento é a pessoa é inundada, né, com essa onda do momento. As pessoas ficam vendo aquilo e vislumbrando e ficam deslumbradas com aquilo
e você fica com vontade de ter aquela coisa, e aí às vezes você conquista alguma coisa parecida com aquilo, e depois você tem vontade de ter outra coisa. Então, eu pensei, estou pensando nisso, né? Tenho pensado nisso na questão de saúde mental dentro da arquitetura. O que tem a ver, né? Arquitetura com a saúde mental? Porque a sua casa, idealmente, seria um lugar para você se abrigar, né? Da chuva, do frio ou do calor que seja, e de alguns perigos, né? Pensando em quando começou essa questão de começar uma edificação, por que fizeram a edificação, por que pararam de ser nômades, né, o ser humano, e começou a se estabelecer em certos lugares, aí vem juntamente com a agricultura, etc. Mas a casa, ela veio se tornando um meio de mostrar alguma coisa para as pessoas, um meio de ascensão social, um meio de ostentação, muitas vezes, quando na verdade o principal atributo da casa é te abrigar e te fazer e ser um lugar onde você se sinta bem, né? Então a gente às vezes quer se sentir bem dentro da própria casa, mas a gente fica olhando a casa do outro enquanto a gente está dentro da nossa casa. É impressionante isso. Ao invés de a gente procurar um, um, os motivos certos, né, pelos quais mexer assim na casa, pelos quais almejar alguma coisa melhor do que a gente tem. Então, por exemplo, você está lá na sua casa e aí você fica tirando muitas ideias no Pinterest ou em qualquer outra rede social assim que tem muita foto bonita, vídeo bonito, mas às vezes extrapola essa questão de você tirar uma ideia daquilo e você fica querendo, eu queria tanto ter uma casa daquele jeito, eu queria tanto ter uma casa daquele outro jeito, sendo que às vezes você poderia modificar poucas coisas na sua própria casa e tornar ela um lugar aconchegante. A não ser que seja realmente um lugar muito precário e que você realmente queira mudar, não esteja legal mesmo e esteja interferindo negativamente na sua saúde mental. Mas a questão da saúde mental que eu quero dizer aqui, que eu quero falar, é porque as pessoas, a gente nunca está satisfeito, cara. A gente quer sempre alguma coisa a mais. É impressionante. É impressionante. Agora tem um movimento legal, inclusive, uma coisa que até eu sempre tive vontade de fazer, que é ter meio que uma chácara, que agora está tendo muito essa questão, eu tenho uma chácara, e aí eu planto a minha comida, muitas coisas, e tal, eu tenho liberdade e tal. A internet proporcionou isso, mas a realidade mesmo das pessoas não é bem assim que acontece, né? Então não é todo mundo que vai ter a oportunidade de fazer isso. Não é todo mundo que mora numa cidade interior, que tem a tranquilidade. E muita gente está indo para o interior, né? Mas não é todo mundo que tem essa tranquilidade de morar numa cidade assim. E com isso a especulação imobiliária aumenta demais, os valores das casas, dos lotes e terrenos e chácaras, etc., aumenta muito. É uma coisa impressionante o que acontece. Mas voltando aqui à questão da saúde mental dentro da casa da gente, talvez você consiga dar uma demão de tinta na parede, ou trocar uma cortina, ou mudar um móvel de lugar, ou manter a sua casa limpa e organizada. Às vezes, cara, você já tem tudo dentro da sua casa, mas você não está com a saúde muito boa assim, porque você fica muito na internet, mexendo muito no celular, poluindo seus pensamentos, e você não dá espaço para o pensamento acontecer. Você não dá espaço. Eu digo eu também, né? Nós não damos espaço para os nossos pensamentos acontecerem. Experimenta levantar de manhã
E um dia que você tiver tempo, um domingo, levanta um pouquinho mais cedo e fica na janela olhando. Ou deitado ainda na cama, se tiver a janela próxima, você olha o céu. Ou qualquer lugar que você tiver, assim, que se tiver um tempinho, experimenta ir no banheiro sem mexer no celular. Olha como que muda as coisas. Antigamente, cara, não existia celular, não existia internet, nada disso. As pessoas usavam revistas ou jornais, etc. E hoje em dia a pessoa está com o celular na mão, fica rodando Reels, Shorts, TikTok, etc. Às vezes você fica 40, 50 minutos, uma hora no banheiro. Às vezes você fica uma hora e meia sentado no sofá, em frente à televisão, com a televisão ligada e mexendo no celular. Então você não consegue se sentir bem dentro da sua casa e acha que às vezes é uma coisa muito extraordinária externa e não é. Você está bem, a sua casa está legal, precisa de alguns ajustes, mas você acaba se perdendo dentro da casa do outro que você está observando. Casas grandes, casas que saem em revista, etc. E coisas assim que na verdade não são o seu lar. Então, eu acho que para você ter uma boa saúde mental e fazer uma boa manutenção da sua saúde mental, você deve cuidar também do seu lar, da sua casa. Bota um vasinho de flor, bota uma toalhinha na mesa, um caminho de mesa, sei lá, ou no aparador, se tiver. Varre a casa, limpa a casa, cuida da casa. E não estou dizendo aqui, também não sou hipócrita, eu tenho criança em casa, eu sei como é que é. Mas aquela bagunça que a criança faz, aquilo é sinal de vida, é sinal que tem vida dentro de casa, entendeu? Mesmo que exista alguma bagunça, bagunça de criança principalmente, aquilo é sinal que tem vida na casa. A gente fica cansado de catar brinquedo o dia inteiro e de fazer todas as rotinas, as atividades da criança, mas isso é sinal de vida. O que eu estou dizendo aqui de bagunça é muitas vezes o desleixo que acontece da nossa parte, dentro da nossa casa, principalmente quem mora sozinho aí, quem saiu de casa há pouco tempo, ou quem está numa casa alugada e tal. E acho que recém-casados nem é tanto não, porque aquela empolgação de você estar recém-casado e tudo ajuda muito, né? Você cuidar do seu lar e tudo, junto com a pessoa que você está construindo aquilo. Mas principalmente quem mora sozinho, às vezes você fica meio deprimido, fica um ambiente meio esquisito, porque você não consegue abrir a janela, cara, você não lembra disso. Então, assim, deixa a luz entrar na sua casa, abre a janela de manhã, deixa o ar entrar e circular dentro de casa. Se tiver que fazer algum reparo, alguma pintura, alguma coisa, tenta fazer você mesmo para gerar um ambiente gostoso para você viver dentro dele. O ambiente onde você mora é muito importante. Por mais que você goste de viajar, a não ser que você viva de hotel em hotel, a não ser que você trabalhe viajando, mas se você trabalha o dia todo e chega em casa e quer descansar, o descanso não pode ser só mexendo na internet e vendo a vida dos outros, senão você vai acabar sendo refém disso e vai perder a vontade de cuidar do que é seu, né? Ou se você mora de aluguel, mas o que eu digo assim, o que é seu é o lar, né? A casa é da outra pessoa, mas o lar é seu naquele momento, naquele período que você está ali. Então você tem que cuidar do que é seu, você tem que cuidar do seu lar, porque isso é levado assim no limite. O nosso corpo é nosso lar. Então a gente cuidando da nossa casa, do quintal, do carro, né? Deixando tudo ajeitadinho, a gente cuida também do nosso corpo, da nossa cabeça. Então tudo vai se organizando. E isso é muitíssimo importante. Então, assim, eu não. Às vezes você pode ter pensado que o vídeo era para falar de
a saúde mental do arquiteto. Não, eu não tenho propriedade para falar disso, sobre saúde mental do arquiteto, porque eu não sou arquiteto. Eu tenho interesse em arquitetura. Depois que eu ajudei na construção da minha casa, na obra, eu trabalhei de servente. Então eu tenho interesse em arquitetura, muito. Mas eu não sou arquiteto. Eu estou estudando coisas de arquitetura, mas eu tenho refletido muito sobre essa questão do que representa uma casa para a pessoa, além de ser só um caixote onde ela vive dentro, entendeu? Então, existe muita história, né? É um contar de histórias, é um colecionar de histórias que você tem dentro da sua casa. Quanto mais tempo você vive ali, mais histórias você vai ter para contar daquele lugar, daquele período de tempo em que você viveu com os seus ali, tá certo? Então, muito obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!